Nós vamos falar sobre as perspectivas do clima 2023-2024. Na realidade é mais 2024 do que 2023, porque resta muito pouco de 2023 para Matões, por conta que realmente está mais ao sul, 2 graus de latitude de Chapadinha, e realmente não tem tanta influência do oceano, quer dizer, tem um clima diferente na realidade. Então a gente vê aqui o mapa produzido Centro de Previsão Climática da NOAA, Agência Americana para Oceanos e Atmosfera, mostrando então um marronzinho aqui, sugerindo que as chuvas no estado como um todo ficaram de 50% a 75% da média, ou seja, uma redução de 50% e 25% a 50% da média. No gráfico aqui ao lado, vocês têm essa curva de cima, que é a mais bem comportada, que seria a climatologia, que é o que se esperava que chovesse, e na realidade o que choveu foi essa curva aqui de baixo. Note que melhorou um pouco a partir de novembro, dia 3 de novembro. Aqui está a chuva diária, veja que praticamente nos últimos 180 dias praticamente não choveu nada. É um chuvisco aí em setembro, em alguns lugares até uns 5 milímetros, coisa assim, mas praticamente a chuva boa foi, na realidade, agora no início de novembro. E então a área em marrom mostra que realmente as chuvas ficaram abaixo da média nesse período do 27 de maio ao 22 de novembro, pelos cálculos aqui da ordem de 32% abaixo da média. Choveu agora em novembro, tomar cuidado. Agora em novembro também, aí depois aí do dia 20, né? O índice padronizado de precipitação, ele permite que a gente classifique a situação do estado com relação às chuvas, né? Então, o que aparece aqui na região, aparece esse tom de cinza, que é considerado normal, ou seja, média mais um desvio padrão, média menos um desvio padrão, e é considerado, então, na normalidade. Já no Rio Grande do Sul, por exemplo, vocês notam que foi extremamente úmido. Em algumas partes do Mato Grosso e do Pará, por exemplo, e aqui mais a leste de vocês, pegando já o Piauí e o Ceará, foi classificado inclusive como extremamente seco. Nos Estados Unidos, média do dia 24 de maio até o dia 19 de novembro, quer dizer, pega toda a estação de cultivo, mostra que os estados do Corn Belt, particularmente os estados do centro, que são grandes produtores, como Iowa e Illinois, por exemplo, tiveram chuvas também abaixo da média, ou seja, de 50% a 75% da média. Quer dizer, aqui também houve uma redução na faixa de 25% a 50% da média, o que deve ter prejudicado alguns dos cultivos, notadamente soja e milho. No Oriente, nós temos, então, ao longo da costa oeste da Índia, também redução de chuva, tanto no norte da Índia como na costa oeste, né? Temos aqui também na China, parte nordeste, que é mais importante em termos de produção de soja. 40% da soja da China sai dessa província de Heilongjiang, que teve chuva durante esse período do verão, chuvas abaixo da média, que de uma certa forma prejudica um pouco também os cultivos de milho e de soja na China. E teve um problema sério aqui, um pouco mais para baixo, que foi excesso de chuva. No caso da província de Henan, estava com o trigo para ser colhido no final de maio, teve uma sequência de chuvas muito severas durante mais de uma semana. O trigo ficou acamado e com isso estima-se que tenham perdido aí da ordem de 30% do trigo na região, que obviamente vai complicar com a perda nesses estados mais do Nordeste, que, como eu disse, no verão eles tiveram então chuvas abaixo do normal. E a Austrália seca de maneira geral. No Pacífico Equatorial temos basicamente 3 regiões, Ninho 1, 2, próximo da costa da América do Sul, o Ninho 3, que é essa região em vermelho, e que eu acho que é o que mais interfere no nosso clima, essa região, e o Ninho 4, que é aqui em azul, que é a região mais quente do Pacífico, já próximo da Austrália, da Indonésia. E os americanos, eles não usam nem o 3 e nem o 4, eles pegam um pedaço do 3
e um pedaço do 4 que eles chamam de ninho 3.4. Então, atenção, todos os comentários que saem, infelizmente, vão para a mídia, é baseado nessa região aqui e não praticamente nesta outra. Como disse, aparentemente tem mais impacto sobre a nossa chuva do que o ninho 3.4. Os ventos sopram da América do Sul, na região equatorial, em direção à Austrália. O vento vai então por atrito levando a água, empilha parte da água aqui, parte da água é transportada pela corrente oceânica Kuroshio, que banha a costa da China e o Japão, e vem se acumular aqui no Pacífico Norte. E outra parte fica empilhada aqui, que muitas vezes chega a ficar um desnível de cerca de 50 centímetros, quer dizer, 50 centímetros do oceano mais alto aqui do que na costa da América do Sul. Esse empilhamento de água vai provocando uma compressão nas camadas mais baixas do oceano, nas camadas internas, como se, por exemplo, a gente fosse comprimindo uma mola entre os dedos e chegando no ponto de máxima compressão, soltasse a mola libera então imediatamente toda a energia que foi acumulada. A mesma coisa acontece com o oceano, vai pressionando as camadas inferiores reagem e expulsam a água quente. Essa água então viaja aí da ordem de 3 meses para chegar aqui até a América do Sul, encontra o continente e sobe. Isso nós chamamos de onda de Kelvin. Aqui nós estamos vendo uma animação, no caso aqui é a superfície, estamos vendo uma animação até 450 metros de profundidade, e eu coloquei aqui como referência a linha de 150 metros de profundidade, porque em geral uma onda de Kelvin está confinada entre a superfície e essa linha aqui. O que a gente observa é que já existem bolsões de água fria e a água quente, aparentemente, ela está se dissipando. Notem, a última do dia 14 de novembro, e a gente já vê que a região que estava bem mais quente aqui no Pacífico, no ninho 3, já está se dissipando, enquanto a gente vê bolsões de água fria dominando e a água fria já passando dos 150 metros de profundidade em direção à superfície, o que faz com que a gente conclua que essa onda de Kelvin já está em dissipação. Nesse último mapa, do dia 12 de novembro ao dia 18, a gente vê que a região do ninho 3 ainda tem alguns pontos, alguns bolsões com em torno de 1,5 até um pouquinho mais. Mas na região do ninho 3.4 a gente já começa a ver uma diminuição e, na realidade, um acúmulo de água um pouco mais aquecida com relação aos mapas anteriores, que no lado oeste do Pacífico. Nota-se também claramente o acúmulo de água quente no Pacífico Norte, que é por aqui essa água não tem por onde sair. Praticamente o Alasca é grudado na Rússia. Tem uma pequena passagem aqui chamada Estreito de Bering, mas que não permite muita água sair por aí. Então, o resultado é que essa água fica acumulada fora da região equatorial. Os ventos sopram de oeste para leste, da Ásia em direção à América do Norte. Eu disse que essa água quente iria causar problemas, principalmente no inverno, porque o vento passa por aqui, as águas estão 3, 4 graus acima da média, o vento se carrega de umidade e vem alimentar as frentes frias aqui nos Estados Unidos. O resultado que nós já vimos. Então agora, de acordo com os relatórios que vimos, as nevascas que ocorreram no final de outubro, agora, em alguns lugares deixou mais de 80 centímetros de neve no chão, temperaturas muito baixas, na Rússia 40 graus negativos, na Europa, na China também temperaturas negativas e também muita neve nessa região das províncias aqui do Nordeste, Heilongjiang, por exemplo. Então, há quem diga que este foi, em muitas partes dos Estados Unidos, o Halloween, quer dizer, o 31 de outubro, com maior quantidade de neve desses últimos 50 anos, bastante significativo. E essa água aqui, na realidade, ela então produz a umidade necessária para isso. O resultado é que o oceano tem uma inércia, essa água vai continuar aí,
os ventos continuam soprando e durante o inverno, que mal está começando na América do Norte, a extensão de neve esse ano de novo vai ser bastante grande, o que deve causar problemas, por exemplo, principalmente nos estados do norte, do Corn Belt, de terem que plantar atrasado, porque a neve vai demorar para derreter, a neve é altamente refletora, reflete 95% da radiação solar que incide sobre ela, ela vai demorar para derreter. Eles têm uma benção, vamos dizer assim, que é congelamento do solo. Quando a água que está no solo se congela, ela aumenta em cerca de 10% o seu volume, e quando descongela, ela deixa o solo fofinho, bem aerado, descompactado. Só que se tiver muita neve derretendo, esse solo então vai ficar encharcado e aí vai prejudicar o desenvolvimento da semente e do sistema radicular da planta, principalmente. Então acho que eles vão ter problema de novo, vão, principalmente nos estados mais ao norte, plantar fora da janela, que se encerra no dia 31 de maio, e com isso, eventualmente, já ficam sujeitos às geadas, como já aconteceu no final de setembro desse ano, e nevascas como essas que ocorreram agora no final de outubro, prejudicando, então, particularmente, não só o desenvolvimento da planta, como a safra também. No Atlântico, as águas continuam aquecendo, a corrente do Golfo, que é a corrente oceânica, leva calor lá para o ar, mas uma parte desse calor retorna aqui pela costa da África, de tal forma que, na região em que os ventos do hemisfério norte se encontram com os ventos do hemisfério sul, que é chamada zona de convergência intertropical, ela não é fixa, ela segue o Sol com um certo atraso e ela costuma chegar na sua posição mais ao sul, de 4 graus sul, em abril. Então, se isso acontecer em abril, maio, os ventos vão estar soprando da África, trazendo muita umidade para o norte e nordeste do país, que pode ficar com excesso de chuva. Na previsão oficial de El Niño, e note que não é só El Niño, é N, é ENOS. El Niño, oscilação sul, quer dizer, há necessidade de se ter a água quente, mas também há necessidade que a atmosfera responda, variando o campo da pressão atmosférica. No caso, quando as águas estão quentes, se a atmosfera responder, há um abaixamento de pressão atmosférica na região de água quente, formação de nuvens e chuva, o ar sai dessa coluna e se dirige para a América do Sul, desce sobre a América do Sul, Brasil, formando um sistema de alta pressão que inibe a formação de nuvens e chuva. Porém, se a atmosfera não responder, então as águas quentes não têm impacto algum na distribuição da nossa chuva. A previsão feita agora, liberada agora no dia 10 de novembro, com os dados de outubro, mostra que existe grande probabilidade, 100% de probabilidade, de que as águas fiquem meio grau acima. E como nós já vimos naquele mapa, de fato já estão. Porém, para se ter um El Niño de moderado para forte, as águas precisam estar 1,5 graus, pelo menos acima da média. Lembrar que no El Niño de 2015, 2016, as águas chegaram a ficar 2,6 graus acima da média. Na previsão passada, eles tinham aí uns modestos 83%. E agora, esse ano, essa nova previsão, estão mais audaciosos e colocaram 94% de probabilidade que se tenha um El Niño forte, né? Começando agora, de moderado para forte, começando agora em novembro. Eu duvido disso, note que vai decrescendo, e 56% de probabilidade não quer dizer absolutamente nada, hein? Em janeiro, fevereiro e março, centrado em fevereiro, não quer dizer absolutamente nada. Se você tem uma moeda, a moeda tem duas faces. A chance de dar cara, por exemplo, é 50%. Então, jogo a moeda e digo, se der cara, temos um super El Niño em janeiro, fevereiro e março. Se der coroa, não tem. Quer dizer, então,
essa probabilidade não dá uma certeza de que vai ocorrer conforme a mídia está falando, mesmo porque vocês veem que a previsão de Enos, agora com os dados de outubro, na realidade é, não sei, questionável, né? Você pega os dados observados de agosto, setembro, outubro, está aqui, os dados de outubro estão aqui, e usa, no caso, nesse caso, usaram 17 modelos dinâmicos. Esses modelos dinâmicos são códigos de computador que resolvem as equações do movimento da atmosfera e do oceano. 17 modelos dinâmicos estão aqui listados e 9 modelos estatísticos. Estatística a gente sabe, né, que é o que é estatística. Se estatística fosse boa, a gente ganhava toda semana na Mega Sena, né? Então, note que cada modelo dá um resultado diferente. Esse aqui diz que vai dar 2,5 graus acima, porém esse outro aqui embaixo, né, do LDEO, diz que as águas vão ficar meio grau abaixo, de tal forma que os modelos, eles absolutamente não se relacionam entre si. Aí o que o CPC, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, faz, reúne os especialistas, discutem o assunto e chegam num acordo, né, num consenso, como se fosse aí uma Câmara de Deputados federais para chegar num consenso para sair alguma coisa. E esse consenso é essa curva azul que está aqui. E vocês notam que agora, nesse mês, eles estão colocando ela um pouco mais para cima, né? No final do ano, com esses modelos que já não conseguem reproduzir clima global, não conseguem acertar na chuva, previsão de chuva. Então, essa previsão não é nada confiável. Eu diria que, sim, o Pacífico permanece ligeiramente quente. Parte da água quente está sendo bombeada lá para cima do norte do Pacífico, como vocês viram. E nós vamos ter, então, águas ligeiramente mais quentes, 1 grau, 1,5 graus no começo desse ano. Porém, não vamos ter oscilação sul funcionando. Quer dizer, e se não houver impacto no campo de pressão, então não há impacto na distribuição da nossa chuva. Eu creio que não vamos ter impacto nas nossas chuvas devido a essas águas quentes, e sim vamos ter a predominância dos sistemas frontais das frentes frias, como vamos discutir um pouco mais para frente. E, de fato, quando se faz a correlação estatística entre as temperaturas do Ninho 3.4 e a chuva na América do Sul, a gente percebe que, estatisticamente, a região que mais responde é o sudoeste do Rio Grande do Sul, que na realidade não está sendo a região mais afetada, o nordeste da Argentina e o Uruguai, parte do Paraguai também. E a gente percebe que o centro-oeste não apresenta nenhum coeficiente alto, quer dizer, na correlação estatística, o coeficiente máximo seria 1, aqui aparece 0,6, 0,7, de tal forma que, se temos água quente, o coeficiente é positivo, teríamos excesso de chuva nessa região, porém, déficit de chuva no norte da América do Sul. Com Laninha acontece o contrário. Mas se você fizer a análise desses últimos 70 anos, você percebe que nem sempre a atmosfera se acopla ao oceano. Nesse caso, em 64%, sim, mas em 36% do caso, a atmosfera, ou seja, a OS, Oscilação Sul, não sentiu o efeito da água quente, portanto, não interferiu na chuva. A previsão climática de prazo relativamente curto, que é para os próximos 15 dias, já que estamos chegando aí num período que todo mundo está se preparando para plantar, então nos próximos 15 dias, o que se espera? Então tem a previsão feita pelo GFS, Global Forecasting System, Sistema Global de Previsão de Tempo, que mostra que aqui na semana tem um verde aqui na região de Matões. Então temos esperando aí da ordem de 15 a 25 milímetros nessa semana, do dia 25 ao dia 1º de dezembro, que seria então considerado chuvas normais para esse período.
Na próxima semana, de 2 a 8 de dezembro, então também espera-se um pouco mais de chuva. Aqui aparece azul fraquinho, né? Circundado um verde, mas certamente entre 45 e 55 milímetros. Eu coloquei 55 a 65 milímetros, que seria então um pouco mais localizado. Aí nesse caso teríamos chuvas um pouco acima da média, da ordem de 15 a 25 milímetros a mais do que choveria em média. Mas de qualquer forma, pode-se esperar nessa primeira semana de dezembro, de 2 a 8 de dezembro, uma chuva um pouco mais avolumada para aqui, para a região como um todo. Eu queria fazer uma explicação sobre isso que aconteceu, de termos temperaturas altas praticamente em todo o centro-oeste, a maior parte do país, e excesso de chuva na região do sul. Estão falando de El Niño, mas na realidade não é El Niño, porque a região equatorial, a linha do Equador passa aqui, as águas estão quentes aqui, mas vocês notem que as nuvens estão se formando fora da água quente. Em particular, houve aqui uma região que agora já se dissipou, em que estava havendo muita chuva, tempestades muito severas nessa região, fora da água quente, não tem nada a ver com água quente, e isso criou, então, uma corrente de jato, que são ventos fortes, em torno de 150 km por hora, um jato subtropical, 150 km por hora, que está em altitude, 8, 10 km de altura, mas que estende sua influência até a superfície. Essa corrente de jato, então, estava passando por cima da cordilheira, quando a cordilheira aqui é muito alta, 4.000 metros de altitude, o jato ele diminui quando ele encontra o obstáculo, mas depois disso os ventos voltam a se estabelecer e cria assim uma espécie de uma circulação que nós chamamos ciclônica, uma vorticidade ciclônica, que a hora que ele desce, então, costuma formar tempestades severas, e essas tempestades, então, estavam passando por cima do norte do Rio Grande do Sul, particularmente, e Santa Catarina, e pegando o sul do Paraná. Pois bem, notei que no dia 17 e 18, essa coisa deixou de existir. Essa imagem do satélite GOES 16 é do dia 17 de novembro, agora, às 21 horas, o horário do meridiano de Greenwich, que seria então -3 aqui, então daria às 18 horas. Essa imagem mostra, então, que esse jato começou a se desintensificar, e eu acho que nesse caso quebra tudo e começa então a chover regularmente na maior parte do país, desde o centro-oeste até os estados do norte. A previsão por similaridade, então, é a que eu prefiro, como eu disse para vocês várias vezes, não confio nos modelos, porque os modelos não conseguem resolver um problema que é crítico, que é o ciclo hidrológico, ou seja, o modelo não sabe produzir chuva. Então pegamos Parnarama, aqui a 5,7 graus sul e 43,1 oeste. A região aqui aparece num branco-verde, com um meio amarelinho aqui, que eu chamei de verde abacate. Então, a média desse período de outubro a dezembro para essa estação, Parnarama, é 230 milímetros acumulado nos 3 meses, e parece que vamos ter, então, 30 a 40 milímetros por mês a menos, que dá, então, um total de 90 a 120 milímetros. Então, acumulado esperado praticamente agora, alguma chuva que caiu em novembro e a chuva que vai cair em dezembro, vamos esperar aí da ordem de 110 a 140 milímetros acumulado nesse próximo mês. De janeiro a março, a gente percebe então que está um azul, né? Um branco para azul, a média acumulada do período, e quando eu falo na média, é de 91 até 2020. 1991 a 2020, a média de 30 anos, é 650 milímetros. A gente espera da ordem de 10 milímetros a mais por mês. Como é um trimestre, de novo, tem que multiplicar por 3, 0 a 30 milímetros. Então vamos esperar da ordem de 650 a 680 milímetros, um desvio aí em torno da média, não mais do que 10% acima da média.
quem tem pluviômetro na sua propriedade pode usar esses números que aparecem aqui como desvio para efeito de planejamento. Mas notem que abril, junho é que, na realidade, vamos ter muita chuva. Eu continuo, de 2008, continuo com a previsão usando 2009. Como eu disse, na realidade, esses dados aqui são de 2009. Eu continuo com 2009 porque, não, como eu mencionei anteriormente, não creio que vá ocorrer El Niño nenhum. Então, certamente o que vai predominar aqui é a circulação global. E como vocês viram, nós temos o Atlântico aquecido, aparece naquele mapa o Atlântico em abril, maio, com temperaturas acima da média. A zona de convergência intertropical vai chegar na sua posição mais ao sul, 4, 5 graus sul, e os ventos vão soprar da África para cá e trazer muita umidade. E essa região como um todo, praticamente no paralelo 15 graus para o Equador, deve chover acima da média. No caso específico aí do panorama, a gente espera um total superior a 100 milímetros por mês, em média, ou seja, 300 milímetros a mais, e o acumulado deve ser em torno de 600 a 650 milímetros, quer dizer, um desvio positivo, praticamente o dobro de chuva do que normalmente cai nesse período de abril e julho. E de abril e julho a gente vê então que também está branco, mas tendendo para um azul. Então espera-se a média aqui desse período acumulada de julho a setembro é 25 milímetros, os 3 meses. A gente espera aí da ordem de 0 a 10 milímetros por mês acima, ou seja, trimestre 0 a 30 milímetros. Então vamos ter aí da ordem de 25 a 50 milímetros, um desvio bastante bom, considerando-se que nesse período praticamente não chove. Lembrar então daquilo que eu falei nas outras vezes, que houve na realidade uma mudança na circulação atmosférica global. Se vocês veem esse gráfico feito pelo russo George Van Gengen, há alguns anos atrás, ele criou um índice chamado Índice de Circulação Atmosférica, desde 1891, que é essa linha fininha aqui. E é interessante notar que a linha grossa é a variação da temperatura global. É interessante notar que entre 1916 e 1945 o índice subiu, a temperatura subiu também. De 46 até 75 houve uma redução no índice, o índice decresceu e a temperatura decresceu também. E aqui no Brasil ela culminou com aquela famosa geada de julho de 1975, que, por exemplo, acabou com o café no norte do Paraná, São Paulo, Minas voltou a plantar café, mas o norte do Paraná e São Paulo partiram para outros cultivos, como citros e agora a cana-de-açúcar. Então, na realidade, esse período foi um período frio e atingiu principalmente os Estados Unidos e China, no hemisfério norte, que são grandes produtores de grãos. A partir de 76 começou a aquecer, esse aquecimento, que dizem que está sendo provocado pelo homem, mas que na realidade é um aquecimento natural, o índice subiu e a temperatura também subiu. Quer dizer, quando o índice sobe, significa que o ar polar está sendo aprisionado nos polos e não vem até a região equatorial, portanto não há uma mistura de ar frio e, consequentemente, a temperatura do planeta aumenta. Mas quando o índice decresce, isso mostra que há maior troca de massas de ar polar com massa de ar tropical, massa de ar polar chegando até a região tropical, a região do equatorial, na realidade. Então, o que eu estou vendo é o seguinte, que é um período de aproximadamente 30 anos aquecendo, 30 anos resfriando. Já passaram agora 30 anos aquecendo, agora eu espero que o índice decresça, portanto, vamos esperar um resfriamento entre 2006, que eu acho que quando deu a virada, 2005, 2006,
Até 2035 nós vamos esperar então um clima global mais frio e não aquecido, mais frio do que tivemos agora nesses últimos 30 anos, de 76 a 2005. E isso vai prejudicar principalmente os países fora dos trópicos, Estados Unidos e China, que são grandes produtores de grão, mas também pega o Brasil, Rio Grande do Sul, até as serras de Minas Gerais, mas pega também o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, que é o terceiro maior produtor de soja. Então eu espero agora um resfriamento global, invernos mais alongados nos países fora dos trópicos. Em resumo, o mês de outubro choveu abaixo da média em todo o estado, entre 25% e 50% de redução, e as chuvas que caíram foram algumas chuvas isoladas, algumas certamente superiores a 15, 20 milímetros, mas a gente nota então que a partir do dia 3 de novembro voltou a chover, então aos poucos vai normalizando a chuva. O índice de classificação de seca, né, o IPP, o índice padronizado de chuva, pelo INMET, classificou o clima como normal, porque na realidade praticamente não chove nesse período, nesses últimos 180 dias, como nós vimos, mas o Climate Prediction Center, o Centro de Previsão Climática americano, mostrou que as chuvas ficaram abaixo da média, em torno de 30% a 35% nessa região que pega Matões e Parnarama, 5 a 10 sul e de 40 a 45 oeste. A previsão de curtíssimo prazo para esses próximos 15 dias é nessa semana que entra agora, em torno de 15 a 25 milímetros para a região, e na próxima semana, de 2 a 8 de dezembro, espera-se um pouco mais volume de chuva, da ordem de 45 a 55 ou 55 a 65 milímetros. A previsão por similaridade mostra que de outubro a dezembro a chuva ia ficar abaixo da média, acumulado em torno de 100, 120 milímetros, uma redução de 50% da média. Janeiro a março de 2024, a previsão é um acumulado em torno da média de 650 milímetros, em torno aí de 10% acima, provavelmente, entre 650 e 700 milímetros. De abril a junho, aí sim, vai chover muito acima da média, um acumulado maior do que os 600 milímetros. Quer dizer, chove aí da ordem de 300 milímetros, só que para esse ano que entra agora, de abril a junho de 2024, vamos ter praticamente o dobro de chuva nessa região de Matões e Parnarama. E de julho a setembro ainda vamos ter chuva um pouco acima da média, aí, da ordem de uns 30, 40 milímetros de chuva para julho a setembro, que é um trimestre que quase não chove. Eu não gosto muito de fazer isso, de quebrar mês a mês, porque já começa com a própria metodologia em que a chuva é medida, em que, por exemplo, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, mede chuva hoje às 9 horas da manhã. Depois das 9 até meia-noite, continua sendo o dia 25, por exemplo, mas a chuva, em geral, cai à tarde, só que ela é colocada no dia seguinte. Então, começa, essa própria metodologia já traz um problema sério quando se tenta fazer chuva mês a mês. Mas vamos lá. Eu espero chuvas acima da média em janeiro, em torno de 20%, 15% acima para fevereiro, 30% para abril e maio, muita chuva, né? Superior, mais praticamente o triplo de chuva que a gente espera em maio. Já abaixo da média, precisa tomar cuidado com março. Quer dizer, além de ter uma chuva em torno de 25% a menos, o sol está em cima da gente e precisa tomar cuidado. Então é possível que tenhamos um veranico em março. Claro que o início da estação chuvosa está atrasado, então tem que esperar um pouco para recuperar a umidade do solo. Vocês viram que nesses últimos 180 dias
choveu abaixo da média na maior parte do estado, reduções de 25% a 50%, então precisa esperar um pouco. O Instituto Internacional de Pesquisa de Clima e Sociedade, o IRI, e o CPC, o Centro de Previsão Climática Americana, prevê um El Niño forte a partir de novembro. 94% é a probabilidade, como vocês viram. Mas eu não acredito que vai acontecer, não. Vocês viram aquela onda de Kelvin, ela já está perdendo de intensidade, já começam a aparecer uns bolsões de água fria, e eu acho que o Pacífico fica ligeiramente quente, porém sem El Niño, até o final desse ano, e certamente no ano que vem não deve se formar. Predomina a circulação que vem fora dos trópicos, as frentes frias vão passar pelo sul do Brasil, pela Argentina, pelo sul, e subir, a gente vai sentir à noite um ar um pouco mais frio, vão chegar até aqui, a costa norte, e produzir chuva. Também as frentes frias do hemisfério norte também já estão chegando na costa da Colômbia, da Venezuela, isso deve chegar também até a costa norte, entre o Marajó e o Rio Grande do Norte, e produzir chuvas acima da média, particularmente nesse período, como eu disse, de abril, maio, em que eu espero que os ventos que sopram da África tragam bastante umidade. Mas, obviamente, isso aí vai causar redução de chuva em outras partes do país, notadamente no sul do país. O Rio Grande do Sul pode passar um período de verão, abril, de janeiro, março, e depois de abril, junho, com chuvas abaixo da média. Internacionalmente, no oeste do Corn Belt, vocês viram que as chuvas ficaram abaixo da média, uma redução de 25% a 50%, dependendo do local, o que já deu um certo impacto na produção da soja e do milho. Mas agora, no final de setembro, tiveram uma geada leve em alguns locais, mas já no entre 1º e 7 de outubro, teve uma geada um pouco mais intensa, e segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, média de 18 dos estados, nessa época aqui, início de outubro, o relatório do 15 de outubro, já tinham colhido 43% da soja e 34% do milho. Porém, entre 29 de outubro e início de novembro, teve uma outra geada forte, inclusive com neve. Em alguns lugares deixou mais de 80 centímetros de neve no chão. E só tinham colhido, atenção, 86% da soja e 77% do milho. Quer dizer, os estados mais ao norte ainda tinham que colher 14% da soja e 23% do milho. Ainda não estavam colhidos. Então, vocês sabem que é difícil colher soja e milho com temperaturas baixas e principalmente com neve no chão, né? Que alguns lugares, como eu disse, acumulou mais de 80 centímetros de neve. Então, eu estou trabalhando com uma quebra na safra da soja de pelo menos 10% nos Estados Unidos e 10% no milho. No milho, por exemplo, a previsão era de 364 milhões de toneladas. Se quebrar 10%, nós vamos ter 36 milhões de toneladas fora do mercado. A China também teve problemas sérios, particularmente agora no início de novembro, as regiões mais a nordeste, a província de Heilongjiang, por exemplo, tiveram nevascas de chegar a interromper o tráfego, fechar as estradas, cancelar voos no aeroporto e tudo mais. Então, eu acho que também a China vai ter problemas com essa safra. A gente não sabe quanto, mas eventualmente pode aparecer aí a redução. Então, a China já consome tudo o que produz, então se houver uma pequena quebra, a China vai ter que importar mais. E na Argentina, vocês sabem, começou a safra 2022-2023 com uma expectativa de 50 milhões de toneladas, colheram 24, quer dizer, houve uma quebra de 50% na China, na Argentina, e isso pode se repetir agora nesse ano, porque está pintando um ano que vai ser semelhante ao ano passado, ou seja, Estados Unidos e China devem ter problemas com o cultivo e com a colheita,
E a Argentina, infelizmente o sul do Brasil também, o Rio Grande do Sul, principalmente, e Paraná, também devem ter problemas com o clima nesse ano de 23 e 24. Então, eu acho que os preços devem subir. Não seria possível manter os preços artificialmente baixos em função do que a gente está vendo acontecer com o clima. Se bem que nos Estados Unidos nós só vamos ter certeza disso em janeiro, quando o Departamento de Agricultura anunciar os números finais da safra. Mas eu acho que deve quebrar pelo menos uns 10% na soja e no milho. Então acho que isso é um incentivo para vocês plantarem. Lembrando então que o preço deve subir. Então era isso que eu queria dizer e desejo a todos uma boa safra.